Olha aí, pessoal, temos a prévia do IGPM para o mês de julho. Estamos ainda encaminhando para a terceira semana de julho. Hoje é dia 20, né, dia que eu estou gravando este vídeo, mas já temos a prévia desse indicador que foi trazido pela Fundação Getúlio Vargas e que demonstra uma desaceleração para 0,40% na segunda prévia de julho, né? Está desacelerando, uma boa notícia, não é mesmo? Bem, se você já assiste esses vídeos aqui no meu canal há algum tempo, você sabe que não, né? Aqui a gente gosta de olhar para esses números com um olhar mais amplo, entendendo que percentuais costumam enganar e que índices de inflação, principalmente, são ainda mais enganosos. Isso aqui não é um bom resultado, especialmente se analisado num contexto maior, 12 a 18 meses, que é algo que nós vamos fazer aqui. E é justamente o que demonstra o problema da inflação no Brasil. Não é um problema mensal, é um problema de longo prazo. Vamos conversar sobre esse tema, então? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, é a segunda prévia de julho, não é o valor fechado ainda do mês e tudo mais, eles consideram um período ali, imagino que sejam as quadrissemanas, né, que eles fecham aí e tudo mais, só que o índice apurado foi de 0,40% no mês de julho até o presente momento, né. Na mesma época, em comparação com o mês anterior, estamos com um percentual menor, com certeza, né, porque lá em junho, mais ou menos no dia 20, foi medido um total aqui, um índice de 0,88%, né? Lembrando, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado da Fundação Getúlio Vargas, não é o índice oficial da inflação no Brasil, né? Que é o IPCA, que é medido pelo IBGE, e aí o Márcio Postman está lá para dar aquela colaborada por o Lula e tudo mais. Particularmente, eu acho esse índice aqui muito interessante. Lembrando, inflação não é aumento de preços, é aumento da base monetária. Aumento de preços é uma consequência de uma inflação que já aconteceu. Inflação significa expansão. Pensa num balão, né, uma bola de aniversário que você sopra e ela vai expandindo. Isso é inflação, né? Você está inflando aquela bola, aquele balão, né? Inflação é isso. Aumento de preços não tem nada a ver do ponto de vista semântico. Quando você pensa em aumento de preços, você não pensa numa bola de aniversário, no balão de aniversário se expandindo. Você pensa num gráfico subindo ou descendo, enfim. Base monetária, sim, ela se expande. A quantidade de dinheiro disponível em circulação na economia se expandindo, inflacionando. Por isso que tem o nome de inflação. Só que aí, ele tem como, essa inflação, esse aumento da base monetária, tem como efeito mais visível, mais imediato também, o aumento de preços de forma geral na economia. Aí existem os índices que indicam isso e tudo mais. O pessoal meio que começou a confundir a consequência, né, o sintoma, com a doença. A doença é o aumento da base monetária, o sintoma é o aumento de preços. Aí, por analogia, o aumento de preços virou inflação também, que é incorreto dizer dessa forma. Agora, o pessoal aqui da mídia, de forma geral, ainda me vem com um papo de inflação no arroz, inflação no café. Aí virou bagunça total, né? Mas voltando ao IGPM, portanto, né? Tem aqui vários indicadores, os subgrupos que integram o índice geral, todos eles tiveram aqui uma queda, né? Você pode ver que realmente todos eles tiveram uma redução no valor aqui e tudo mais. Alguns estavam bem salgados no mês anterior, por exemplo, aqui o índice de custo de construção, né, que estava mais de 1% de aumento de preços, de forma geral. Então, uma queda até o momento no comparativo com o mês passado, certo? Relativamente falando, sim, isso aqui é uma queda do ímpeto do aumento de preços, vamos colocar assim, da tendência de aumento de preços, mas os preços subiram, continuaram subindo, e 0,40% não é pouca coisa. Se você extrapolar isso aqui para o ano todo, dá mais de 5% de inflação. É mais do que o permitido pelo teto, o máximo
da meta do Banco Central para a inflação. Então, veja que não é pouca coisa e, principalmente, né, não é uma queda, não é uma redução. Os preços estão mais caros agora, dia 20 de julho, do que estavam em 20 de junho. Está tudo subindo de preço. A questão é, eu sempre gosto de mencionar isso aqui no canal para ajudar a clarificar esse ponto. Estamos falando de percentual em cima de percentual. E eu sempre costumo dizer aqui no canal que quando você tem um aumento grande de preços em determinado mês, se você tem um percentual alto de inflação, seja o IGPM, seja o IPCA, a tendência é que você tenha um percentual menor no mês seguinte, porque, do contrário, a economia está se destruindo por completo, né? O IPCA mostrou isso, nós tivemos um índice muito alto em fevereiro, 0,8%, se eu não me engano, e em março tivemos um índice muito menor, porque é crescimento, é expansão em cima de algo que já aumentou de preço. Imagina que você tem aí um preço que represente a totalidade dos preços na economia. R$100, um produto ali que serve de referência, é R$100. No mês seguinte, ele passou a custar R$200, aumentou R$100. Estamos falando de um aumento de 100% nesse preço. Aí no outro mês ele aumenta mais R$100, um aumento igual do ponto de vista nominal, do valor em si. Passou para R$300. Esse segundo aumento foi de 50%. Aí algum desavisado pode falar, o preço caiu. Ou pode falar, né, não, está crescendo menos, está melhorando. Não, está crescendo para caramba, aumentou R$100. Como isso não é algo problemático? Só o percentual que enganou, né? Aí isso acaba sendo um problema para uma análise mais aprofundada. Isso tende a confundir as pessoas, né? Então, como nós tivemos um patamar alto em junho, 0,88%, isso aqui dá quase 10%, 9, um tanto aí, num período de 12 meses, se isso for mantido, então era natural que agora tivéssemos uma queda menor. Não porque os R$100 de antes de aumento são maiores do que os R$100 de hoje, né? É porque, percentualmente falando, há uma tendência à confusão analisando os números assim. Mas o interessante mesmo é ver o acumulado de um período maior, por exemplo, 12 meses. Já cheguei a ver esse gráfico aqui até de 36 meses, é muito interessante, né? E qual que é o ponto? Você pode ver aqui em cima, né, você tem o mês, a competência, que é o gráfico do IGPM no próprio site da Fundação Getúlio Vargas, tá? Você tem o mês de referência aqui, começando aqui embaixo por junho de 2023, indo até junho de 2024. Julho, eu estou conversando com vocês, não está fechado ainda, né? Então não dá para colocar nessa tabela aqui, nessa avaliação. Mas você tem mês a mês a evolução mensal dos preços. E você pode ver que esse índice aqui varia muito mais, tem alguns meses até deflacionários, né? Só que a tendência geral é uma coisa que a gente acaba observando no acumulado de 12 meses, que é essa coluna daqui, né? E você pode ver que lá atrás, no começo de 2023, nós já vimos de uma deflação que estava maior antes na época do Bolsonaro, tá? Um valor negativo aqui que foi se expandindo, olha, chegou no ápice em julho de 2023, e você pode ver que em junho de 2000, naquele mês de junho, né, o índice de deflação foi 1,93%, muita coisa, e isso se manteve por 3 meses, né? E aí você chegou nesse máximo, nesse índice máximo aqui, e começou a reverter esse cenário de forma quase que contínua. Aqui houve uma tendência de melhora que foi totalmente revertida agora no ano de 2024, e entramos no cenário positivo, portanto, aqui de inflação novamente no índice IGPM, um resultado positivo de 2,45%, né? É um acumulado que está dentro aí de uma margem boa de inflação, só que a questão não é a fotografia, né? É o filme todo. Olha o quanto isso piorou em um ano, né? Esse cenário aqui, em um ano, piorou algo perto de 9%, mais do que 9%, né? 9 pontos percentuais, melhor dizendo. É uma deterioração visível, que para mim reflete muito mais o que a gente está vendo no mercado, no supermercado, eu quero dizer, no posto de gasolina, de forma geral, na farmácia. Você está vendo um aumento dessa ordem
na inflação. Não é 3%, não é 3, alguma coisa que o IPCA traz, né? Só que, para piorar essa percepção, vamos ter o mês de julho, que vai entrar aqui como a linha mais recente. E a linha mais anterior vai sair, que foi uma redução de preços de quase 2%. Isso vai sair para dar lugar para um aumento de 0,40%. Então, olha por que esse resultado previsto, a prévia aqui, o antecipado, ele é ruim. Nós vamos, no acumulado de 12 meses, tirar 1,93 negativos e vamos colocar 0,40 positivo. Né? Então, estamos falando aqui de uma piora na ordem de 2,3 pontos percentuais, é isso, né? Vai sair agora 1,93, vai aumentar 0,40, vamos colocar 2,3. Isso aqui vai saltar para 5% o acumulado de 12 meses. Ultrapassou o teto da meta do Banco Central. Então, isso aqui é um problema sério quando a gente analisa no longo prazo o quanto que a inflação está descontrolada no Brasil. Ah, não, o número veio mais tranquilo, veio menor, porque é juros em cima de juros, né? Percentual em cima de percentual, perdão, inflação em cima de inflação. Mas, olhando no cenário macro acumulado, isso aqui está um desastre completo e, para mim, reflete muito mais a realidade do dia a dia do que o próprio índice IPCA, que é o oficial do governo. Mas me diga aí o que você achou dessa análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.